Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega aqui com um oferecimento, cara, da Mais Cabelo. Você pode emagrecer com a Mais Cabelo. Você tem aí até 60% de desconto no mês de Black Friday. Então, aproveite. Cara, você pode estar aí, ó, recuperando sua saúde capilar, né? Couro cabeludo. Eu, por exemplo, estou emagrecendo com a Mais Cabelo, programa Mais Slim da Mais Cabelo, né? Você tem aí o QR Code para você fazer uma avaliação grátis. Então você pode conhecer, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você, em qualquer lugar do Brasil, e você emagrece e cuida também do seu cabelo. Cara, a empresa aí, líder do segmento, é espetacular, tá? Eu tenho aqui notícias importantes para trazer para vocês, uma situação que está acontecendo aí, envolvendo patrocinador do Flamengo. E é uma notícia muito séria, inclusive, da gente trazer aqui, né? Eu ainda agora estava conversando com o pessoal aqui sobre isso, porque pode afetar nos cofres do Flamengo. Não é hoje o maior patrocínio, não é o patrocínio master do Flamengo, mas a gente sabe que afeta. É um valor considerável anual. Tem a questão do banco, né, do Nação BRB Fla, que o Flamengo é parceiro do BRB, né? Então a gente sabe que é um problema muito sério para o Flamengo perder um negócio como esse, tá? A gente tem aqui, olha só, vou trazer aqui a notícia para vocês. Alerta no patrocínio, Jornal dos Esportes, e tá em todos os jornais, está no UOL também, está em tudo quanto é lugar. Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, deixou o Flamengo atento nos bastidores. A ação teve como alvos o Banco Master e o Banco BRB, patrocinador do clube. Segundo o GE, a situação preocupa a diretoria, que, por enquanto, adota cautela e vai esperar o desenrolar das investigações para avaliar possíveis medidas. O entendimento interno é de que o contrato protege o Flamengo financeiramente e cláusulas permitem até um eventual rompimento, caso necessário, né, com o Flamengo sendo ressarcido aí, o Flamengo recuperando a questão financeira, até pela questão de imagem que o banco pode estar gerando com esse problema aí, envolvendo o Banco BRB e o Banco Master, essa questão da operação Compliance Zero. A operação resultou na prisão de Daniel Vorcaro, né, dono do Banco Master, e no afastamento por 60 dias de Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Né? Inclusive, foi um dos que sempre negociou com o Flamengo e tudo mais, presidente do Banco BRB. Tá? A Polícia Federal apura a emissão e negociação de títulos de crédito falsos no sistema financeiro. O Flamengo informou que não irá se pronunciar por enquanto, tá? E aí a gente tem, óbvio, essa situação preocupante, né, cara? E tem essa situação preocupante. Infelizmente, a gente sabe que os caras já começaram os comentários de preconceito, tinha que ser patrocinador do Flamengo, essas coisas aí que a gente sabe que são ridículas, né? Eles vivem disso, né? Eles vivem de atacar o Flamengo, eles vivem de criar situações que difamem o Flamengo, né? Então eles vivem disso, tá? Tudo o Flamengo é beneficiado, tudo os times que estão brigando contra o Flamengo são prejudicados. Tem essa narrativa absurda, até mesmo porque o Palmeiras, a gente já falou aqui, teve 16 pontos com lances duvidosos de arbitragem. Né? O Flamengo, o Neto outro dia, falando quantos lances o Flamengo foi prejudicado. Tenta lembrar aí, fala um só, a gente falou vários. Né? O mais emblemático é aquele pênalti para o Grêmio, que o Flamengo estaria hoje com 5 pontos à frente do Palmeiras, era para ser vitória, e foi empate. Só esse lance, o Flamengo estaria com 5 pontos a mais que o Palmeiras, com um título bem encaminhado. Aquele empate contra o Grêmio, que foi um pênalti absurdo, que foi marcado, inclusive. A gente sabe que é importante aí a gente trazer aí sempre essas informações, porque eles estão criando uma narrativa absurda, né, sempre contra o Flamengo. É impressionante. A gente
a gente traz aqui para vocês agora também uma informação importante. Eu só queria falar com relação a... Cara, é importante a gente ter pessoas que estão fazendo esse tipo de comentário para rebater essa narrativa maldosa, covarde contra o Flamengo, sabe? E eu fico feliz quando eu vejo gente como a Renata Fã chamando para ela e falando, por exemplo, que uma jornalista, ainda mais uma jornalista como ela, né, do programa Jogo Aberto, inclusive está na mesma emissora que o Neto, falar isso. Ninguém é finalista da Libertadores e líder do Brasileirão só com erro de arbitragem. Isso é inveja dos rivais. Então ela destroçou o próprio Neto, né, que trabalha também na Band, né, no Donos da Bola, e mais um na cara não, né? Na cara não. O Thiago Asmar tinha dado na cara, falou que era amigo, eu até brinquei, pô, amigo não faz isso, o Thiago. Pô, deu na cara não, estragou o velório, né? E infelizmente o Neto falou situações que a gente lembra. Fala um jogo, Flamengo e Grêmio, quer mais? Teve Flamengo e Botafogo, cara, tiveram vários lances aí de entradas muito piores que a do Gomes contra o Flamengo. Cara, é surreal. A situação do lance do Gomes que não foi expulso, né? E com o Flamengo não é 2 pesos, 2 medidas. Então a gente tem visto muitos lances assim. Né? E o Gomes, né, não foi expulso, acabou com a perna do jogador do Cruzeiro, não foi expulso. Então são tantas situações e eles tentam criar uma narrativa contrária que chega a ser absurdo. Olha, o Arrascaeta atuou como titular no jogo da seleção uruguaia contra os Estados Unidos, né? Ele e o Vinha foram titulares. O Vinha não vem atuando como titular no Flamengo. O Varela que foi titular no primeiro jogo do Uruguai contra o México. Nesse jogo contra os Estados Unidos, né, começou no banco, e o Arrascaeta, então, titular, o que preocupa muito, né, a torcida do Flamengo, porque com essa notícia do Arrascaeta, mesmo o Flamengo fazendo de tudo para trazer os jogadores que atuaram na América do Norte de volta para o Brasil o mais rápido possível, são 24 horas praticamente antes do jogo do Uruguai até o jogo do Fla-Flu, né? Então, o Arrascaeta precisa de um tempo de recuperação maior, mesmo ele não tendo atuado no jogo contra o México, fica um tempo muito curto, né? Até acredito que o Arrascaeta será relacionado. A Raíza falou na placar ainda agora que ela acha que o Léo Ortiz não deve começar jogando, né, porque está voltando de lesão. O Jorginho também não deve começar jogando. Então o Flamengo vem com alguns desfalques aí, sim, né, infelizmente. E essa situação aí do Arrascaeta entrando em campo, né, acaba atrapalhando o Flamengo. Tem outros jogadores retornando que podem estar à disposição, mas a gente pode imaginar o Flamengo vindo a campo com o Rossi, até mesmo o Varela, porque não atuou, né, não começou jogando contra os Estados Unidos hoje. Então, Rossi, Varela ou Emerson Royal. E aí na zaga, como o Léo Ortiz não deve atuar ainda nesse jogo, começar como titular, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio-campo, Eric Pulgar, Saul, né, o Jorginho, mesmo relacionado, que eu acredito, né, não deve jogar, Cebolinha, Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Tá? É um time muito forte, né? Esse jogo de 21h30, né? No Maracanã. A gente sabe que é um jogo de vida ou morte do Flamengo. Morte não, porque o Flamengo ainda continua bem, mas é um jogo importantíssimo para o Flamengo, né? Uma verdadeira decisão. Uma vitória no Fla-Flu deixa o Flamengo muito bem, faltando 4 rodadas. O Flamengo, então, tem aí o Jorginho, que treinou com o grupo e deve ser relacionado. O Ortiz ainda é dúvida, o Pedro também somente contra o Bragantino, né? Deve ser relacionado. Não deve também começar jogando, mas deve ser relacionado. E o Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Plata chegam à tarde, tá? O Danilo e o Alexandro também podem estar à disposição, mas o Danilo entrou no jogo do Brasil, no empate contra a Tunísia, né? Inclusive o Paquetá perdeu um pênalti sofrido pelo Vitor Roque, e o Estevão fez o gol de pênalti
que garantiu o empate da seleção contra a Tunísia. Então, essas são as informações do Flamengo para amanhã, né? Pensando aí justamente no dia do jogo e tudo mais. A gente tem uma informação aqui importante para passar para vocês, que o Léo Pereira soma 5.300 minutos na temporada e já supera seus números de 2024 e é um dos jogadores mais decisivos do Flamengo no ano, tá? Então, o Flamengo divulgou dados que confirmam que Léo Pereira vive sua temporada mais intensa e regular pelo clube em 2025. O zagueiro foi relacionado em 61 dos 65 jogos do elenco principal, atuou em 55, iniciou como titular em 54 e completou os 90 minutos em 49 partidas. Com 5.300 minutos em campo, ele já superou sua própria marca de 2024, de 4.900 minutos, e ultrapassou também o atleta de linha com maior minutagem no ano passado, Fabrício Bruno. No Brasileirão, mantém o mesmo nível de constância, participou de 30 das 33 partidas, sendo titular em 29 delas. Além da solidez defensiva, Léo Pereira também contribuiu ofensivamente, marcando 5 gols, todos decisivos para o resultado, seja abrindo o placar ou garantindo empate. A carga física é impressionante em 2025, né? O defensor já percorreu mais de 500 quilômetros em campo, distância equivalente ao trajeto Rio-São Paulo a pé, tá? Os números reforçam sua influência ao longo da temporada e evidenciam um trabalho multidisciplinar do clube, envolvendo comissão técnica, preparação física, departamento médico e fisiologia. Léo Pereira está jogando demais, merece ser elogiado. Vai falhar, todo jogador falha, mas merece ser elogiado, está bem demais e já está merecendo seleção, né? Inclusive o Militão sentiu, acho que o joelho, né? O Léo Pereira poderia ser tranquilamente chamado para a seleção, né? A gente sabe que a questão é muito mais ali, talvez, pelo Militão estar lá, aquela situação toda. Eu, sinceramente, acho que o Léo Pereira vem sendo muito injustiçado com relação à seleção brasileira. Já tem um bom tempo que ele vem sendo injustiçado. Ele merecia ser convocado pela seleção, que está mal das pernas, né? Eu, sinceramente, fico impressionado com como essa seleção do Ancelotti não está rendendo. Eu esperava muito mais dessa seleção. Olha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima segunda-feira os julgamentos de Gustavo Gomes, Piquerez, jogadores do Palmeiras, e João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, tá? Então, Gustavo Gomes, Piquerez, jogadores do Palmeiras, têm julgamentos nesta próxima segunda-feira. Os 3 foram denunciados por críticas contra a arbitragem após a derrota para o Flamengo. Em caso de condenação, as punições variam de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa estipulada entre 100 e 100 mil reais. Então, o Palmeiras pode perder 2 jogadores importantíssimos, titulares, na reta final do Campeonato Brasileiro. Nos 4 últimos jogos, na verdade, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque eles são julgados após a rodada agora do meio de semana e do final de semana. Então, se eles forem punidos, o Palmeiras pode perder 2 titulares para os jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro, tá? A não ser que a Leila consiga fazer um acordo lá, né? Vai negociar para eles falarem bem e evitar a punição, né? Negocia para eles falarem bem da arbitragem agora e aí evita a punição, né? Um absurdo. Mas é isso, a verdade é que está marcado o julgamento e o Palmeiras pode perder o Gomes e o Piquerez para a reta final do Brasileiro, para os 3 últimos jogos do Brasileirão. Lembrando que tem um jogo ainda que eles podem estar fora antes da final da Libertadores e 2 após a final da Libertadores. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!